Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, queiramos ou não, influenciam a vida e o destino de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossos sonhos, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual todos os que têm alguma coisa a dizer estão convidados. E hoje, a palavra está com o ex-prefeito de Sorocaba e ex-deputado federal constituinte, José Teodoro Mendes. Nascido em Sorocaba, o advogado José Teodoro Mendes foi bancário, radialista, promotor de justiça e professor universitário. É formado em Direito pela FAD, a Faculdade de Direito de Sorocaba, e em Letras Neolatinas. Entrou para o MDB, o partido de oposição ao regime militar, nos anos 1960, a convite do deputado federal Ranieri Mazzilli. Foi vereador em Sorocaba de 1972 a 1974. Em 1975, assumiu uma cadeira na Câmara Federal. Em 1976, sempre pelo MDB, tornou-se prefeito de Sorocaba, cargo que exerceu entre 77 e 82. Em 1983, José Teodoro Mendes foi eleito novamente deputado federal pelo PMDB e exerceu a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, sendo reeleito em 1986. Como deputado federal, participou da elaboração da Constituição Federal de 1988, colocando sua assinatura naquela que é a base do Estado Democrático de Direito. Foi o autor da emenda Teodoro Mendes, que previa eleições diretas para presidente da República. Recebeu condecorações como a da Ordem do Congresso Nacional, Grande Oficial, Medalha de Mérito Tamandaré, do Ministério da Marinha, e Medalha Santos Dumont de Mérito Aeronáutico. Em Sorocaba, seu governo foi marcado por modernizações, como as avenidas marginais de Sorocaba, o Estádio Municipal e a construção do Palácio dos Tropeiros, inaugurado em 15 de junho de 1981. José Teodoro Mendes, seja muito bem-vindo ao espaço Vida Pública de hoje. Muito obrigado, Fernando. Os meus agradecimentos a você, ao comandante Laelso Rodrigues, pelo convite que me formulou para que estivesse hoje aqui para o programa Vida Pública. É uma honra. José Teodoro Mendes, o senhor teve uma participação na vida pública e na vida política importantíssima e foram em tempos históricos do Brasil mais importantes e marcantes, que passou pela questão do regime militar até a democracia, e o senhor é conhecido como deputado federal da Constituinte. Gostaríamos que aqui no Vida Pública o senhor falasse aos nossos telespectadores como que foi esse trabalho desenvolvido pelo senhor enquanto deputado federal constituinte. Bem, Fernando, quando fui eleito em 80, eu já era deputado federal antes, tinha apresentado uma emenda de diretas chamada Emenda Teodoro Mendes, porque sempre dado o nome do primeiro parlamentar, do autor da emenda, é dado o nome à emenda. E a Emenda Teodoro Mendes previa a eleição direta em 2 turnos. E por que previa em 2 turnos? Porque eu temia, com a abertura democrática, que cada partido lançasse um candidato à presidência da República, que foi o que aconteceu, e aí, então, de repente, um candidato com 25% dos votos seria presidente da República sem ter um respaldo popular necessário, por causa da atomização dos votos divididos em 7, 8, como aconteceu. Houve um ano aí que Fernando Collor, Lula, Brizola, Afife Domingues, não sei, enfim, era muito candidato, né? Covas, enfim, muitos candidatos. E isto fez com que eu, então, apresentasse uma emenda determinando que seria eleito presidente da República o candidato que obtivesse maioria absoluta dos votos. E se nenhum candidato obtivesse maioria, participariam do segundo turno de eleição apenas os 2 mais votados. E aí, então, nós teríamos o presidente da República com certo respaldo popular. Isso eu apresentei antes mesmo da Constituinte. Aí, quando veio a minha eleição em 86, talvez justamente por toda a divulgação da minha emenda, aquela coisa toda, é provável que por isso tivesse eu uma votação para aquela época muito boa,
e desta forma eu fui então eleito para a Constituinte. Além disso, eu tinha sido também presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E essa comissão, Fernando, todos sabem, é a mais importante comissão da Casa. Olha que eu presidia excelentes deputados, eram 53 dos melhores deputados. Entre eles estava lá o Nelson Jobim, Michel Temer, o Genuíno, que era um excelente deputado também na Comissão de Justiça, o Ibrahim Abiaquio, que foi ministro da Justiça do tempo do Geisel. Então, nós tínhamos uma composição muito boa de parlamentares na Comissão de Constituição e Justiça. E eu, então, fui agraciado com a presidência numa votação interna e que eu ganhei. Pois bem, depois disso, então, eleito para Constituinte, eu fiz questão de fazer o trabalho que eu achava que devia fazer, as minhas propostas. Eu não queria deixar com que assessores ficassem fazendo propostas de emenda, eu queria eu mesmo fazê-las. E aí é que surgiu um problema interessante. Para começar, eu tinha amizade com o professor Eli Lopes Meirelles, que é o papa do direito administrativo até hoje no Brasil. E quando eu fui eleito, ele ligou para mim, que nós tínhamos um relacionamento mais estreito, e disse que se eu aceitava alguma sugestão para a Constituinte. E é evidente que eu ia aceitar as sugestões. Eu falei, nossa, para mim vai ser uma honra. Ele deu algumas sugestões na área do direito público, do servidor público, etc. Que um dia a gente pode até contar como foi isso. Pois bem, além disso, as pressões dos grupos de pressão que trabalhavam nos gabinetes dos deputados, tentando convencer, são grupos, lobbies, etc., que tentavam convencer. E eu conhecia o ministro, hoje ministro Celso Mello, quando ele era assessor jurídico do Saulo Ramos, que era o consultor-geral da República. E eu expliquei a ele, Celso, eu não estou aguentando a pressão cedo, de tarde, de noite, eu não consigo trabalhar para fazer as minhas propostas. E aí então ele falou, vem aqui no meu gabinete, que aqui você atende os grupos de pressão de manhã, né, Fernando? Porque é necessário você saber o que estão querendo. É verdade. E à tarde você vem aqui para fazer as suas emendas. Tem biblioteca, tem tudo, e eu comecei a fazer isso, eu ia lá, e aliás, eu achava interessante, o ministro Celso Mello gostava demais de café, cada vez que ele pedia uma xicrinha de café, a copeira trazia 3 xicrinhas para ele e uma para mim, porque ele tomava as 3 em seguida. Isso resultou uma boa amizade entre mim e o ministro Celso Mello. Aí então pude apresentar as propostas. E a Constituinte, como foi o desenvolver dos trabalhos da Constituinte? Havia o regimento interno que criava as comissões temáticas. O que eram comissões temáticas? Para temas definidos, organização do Estado, parte tributária, direito tributário, orçamento, direitos e garantias individuais, tudo isto eram comissões temáticas. Cada deputado, de acordo com as suas tendências, fazia parte de uma dessas comissões temáticas. Entretanto, 70 parlamentares, entre os quais eu estava incluído, ficaram ainda no começo de lado porque passaram a compor a Comissão de Sistematização. Dessa comissão faziam parte o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, José Serra, eu, Mário Covas, Geraldo Alckmin, fazemos parte dessa comissão para a sistematização. O que é uma comissão de sistematização, né, Fernando? Todo o código e toda a Constituição, ela precisa ser sistematizada para evitar que uma afirmação aqui seja desmentida por uma outra afirmação acolá. De repente você põe um artigo aqui que contraria o outro. Então você precisa fazer o sistema de onde adaptar. Evitar contradições. Para evitar contradições, você acertou, é isso mesmo.
para evitar... Então, a comissão de sistematização pegou todas aquelas comissões, tudo que tinha sido feito pelas comissões temáticas para preparar, então, junto com o escolhido relator, Bernardo Cabral, para preparar, então, o projeto, o anteprojeto, o primeiro projeto de Constituição. Nós levamos um tempo imenso só para fazer o preâmbulo da Constituição. E naquela ocasião ainda o regime militar imperava ainda? Como que os militares estavam observando essa movimentação? Porque ainda a situação era recente, não, os militares já tinham, tanto que o Sarney havia assumido a presidência e cumpriu aquilo que o Tancredo Neves havia prometido, que seria uma constituinte para dar ao país uma nova Constituição. Por quê? Porque cada vez que o Estado muda de figura, ele precisa de uma Constituição. No tempo do Império, nós tínhamos uma Constituição que tinha as características de Constituição imperial. No instante que houve a proclamação da República, nascia ali um novo Estado, que não era mais imperial. Houve necessidade de se fazer o quê? A Constituição Republicana, que foi de 1891, e assim sucessivamente. Quando chegou em 86, com a queda do regime militar, com o fim, não seria a queda, seria o fim do regime militar, aí então se convocou uma Constituinte, porque ia nascer um novo Estado, um Estado democrático de direito, que é o que nós temos hoje. E o que é a Constituição, senão a certidão de nascimento de um Estado? Não é? Ou certidão de nascimento, eu dizia aos meus alunos, que assim como um clube de futebol tem os seus estatutos, nos estatutos diz como é a diretoria, como se elege a diretoria, quais são as cores do clube, quais são os objetivos do clube. A Constituição é isso. Ela tem ali todas essas características, porque ela vai dizer quais são os objetivos da República Federativa do Brasil, ela vai dizer quais são os direitos dos sócios, direitos dos nossos compatriotas, e assim sucessivamente. E isso que a gente explicava que a Constituição tinha que ter. Nós começamos com o preâmbulo. É como se fosse um resumo de tudo aquilo que ia acontecer dos artigos, desde o primeiro em diante, aquilo que ia acontecer. A tentativa de erradicação de pobreza, os direitos e garantias individuais, como cláusula pétrea para não serem alterados, tudo isso veio depois e foi sendo votado milhares de emendas, milhares de propostas estavam tramitando pela Constituição. São as famosas PECs, né? As propostas de emenda constitucional ou não? Não, a PEC é depois, depois que a Constituição já esteja promulgada. Daí então você começa com a PEC número 1, PEC 2, que é a proposta de emenda constitucional. Emenda constitucional. Naqueles outros você faz a emenda direta na Constituição, mas não para emendar a Constituição. Quando você fala em proposta de emenda constitucional, é porque a Constituição já está promulgada e você vai fazer uma alteração na Constituição, então se chama de PEC, proposta de emenda constitucional. Depois de tantos anos, hoje a Constituição, muitas pessoas falam o que é a Carta Magna, é a mesma coisa que a Constituição. Gostaria que o senhor explicasse essas definições e também fizesse uma avaliação se hoje o senhor considera que a Constituição, com tantas emendas constitucionais, acabou se tornando numa colcha de retalhos. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O momento histórico em que se viveu a Constituição e o programa que a gente desenvolveu durante 2 anos, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, a Constituição, nós estávamos vivendo um momento histórico completamente diferente no mundo, porque logo depois caiu o Muro de Berlim,
o comunismo se esfacelou, o regime comunista se esfacelou, e aí começaram então os regimes mais liberais, etc. E isto tudo alterou muita coisa na Constituição. Eu acho que a Constituição também, em alguns aspectos, foi muito estatizante, e as propostas de emenda constitucional, em alguns setores, elas foram amenizando este poder interventor do Estado, muito grande de intervenção do Estado na Constituição. Entretanto, nos focos principais, a Constituição se mantém e é considerada até hoje uma das mais avançadas dos tempos atuais. No que diz respeito a direitos e garantias individuais e suas consequências. Muita gente não é capaz de imaginar como é que tem tanto direito e não tem deveres. É aquilo que eu acabei de dizer. A cada direito corresponde um dever para o outro. É isto que está na Constituição. Se a gente der os direitos e as garantias desses direitos, porque não adianta você ter o direito de ir e vir, se de repente você é preso e você não tem uma garantia que se chama habeas corpus. Então você tem o direito de ir e vir, se ele for violado, qual é a garantia que você tem para fazer valer o seu direito? O habeas corpus. Se você sofre uma violação no seu direito líquido e certo por parte da administração pública, você foi violado. Mas se não tiver uma garantia para você manter o seu direito, o exercício do seu direito, mas tem a garantia, que é o mandado de segurança. Então, para cada direito existe uma garantia, né? Às vezes, ela nem depende de uma outra lei, é auto-aplicável. Em alguns artigos, a Constituição é auto-aplicável. O senhor fez a citação logo no começo desse bate-papo a respeito da Constituição e citou nomes importantes da política com os quais o senhor conviveu. E a sociedade veio acompanhando ao longo do tempo e até hoje resultou em muitas manifestações populares com relação a essas problemáticas por conta de maus políticos. Ainda naquele momento em que existiam aqueles políticos citados pelo senhor, ainda hoje eles atuam também. Qual é a avaliação do ex-deputado federal que atuou na Constituição, que trouxe toda essa evolução para o país com os políticos de hoje, com todos esses escândalos que vêm sendo feitos e associando, inclusive, as manifestações recentes? Infelizmente, dói para quem gosta de preservar o público, a administração pública, a decência na vida pública. É doloroso você ver constantemente escândalos que são apresentados. Mas isso faz parte também do gênero humano. Não há lugar nenhum do mundo em que a pureza apenas exista como nós gostaríamos que fosse. Isso não existe. Agora, o que a gente espera é que os políticos que se desviam das finalidades inerentes ao cargo que ocupam por vontade do povo que neles votou, eles precisam ser punidos. No instante que acontece uma coisa dessas, eles precisam ser punidos. E a punição não é por causa de uma fotografia num livrinho ou num livreto qualquer, quando a gente vê que outros com coisas horríveis continuam aí com o mandato. Então é isso que precisa ser bem definido, mas que precisa haver punição, a punição precisa haver, senão nós nunca vamos fazer coisa nenhuma. Eu fico vendo, por exemplo, até mesmo a composição do Supremo Tribunal Federal, esse negócio de o presidente botar quem ele quer lá, sabe? No caso do mensalão, por exemplo, Fernando, de repente, no transcorrer do julgamento, 3 atinge 70 anos, 3 ou 4 atinge 70 anos, e são substituídos por 3 ou 4 que ainda não estavam a par do que estava acontecendo. Eu considero que a legislação que manda a chamada compulsória, que é aposentar com 70 anos, ela poderia perfeitamente estender
este mandato do ministro do Supremo até que se completasse esse processo. Não importa que ele está com 71, 72, ele vai sair depois, mas pelo menos esse processo que já iniciou com esta composição no Supremo, deveria continuar sendo com esta composição até o término, pelo menos, deste processo. Isto eu acho que seria uma das minhas lutas para brigar se eu tivesse um dia que voltar a Brasília. Muito bem, o senhor sempre foi um crítico dos políticos, inclusive também dos políticos locais. Nós acompanhamos muito a Carta ao Leitor, publicada nos jornais, inclusive aqui no Jornal Cruzeiro do Sul também, e recentemente o senhor fez um comentário a respeito dos vereadores que estão meio que revolucionários, antijuristas, né? Porque na Câmara você tem a estrutura da Comissão de Justiça, não é verdade? Exato. E hoje o atual prefeito, Antônio Carlos Panunzio, ele tem despachado vários vetos a muitos projetos apresentados pelos vereadores que têm a opinião, tem lá a observação do integrante da Comissão de Justiça, do consultor jurídico, dizendo, olha, isso é inconstitucional, mas mesmo assim insiste-se em encaminhar esse projeto e até mesmo voltar para o plenário para derrubar o veto do prefeito. Gostaria que o senhor comentasse a respeito desse posicionamento atual desses nossos políticos. Olha, sabe, é que a gente lê bem o Cruzeiro do Sul e com isso a gente vê a informação do Cruzeiro do Sul de que havia numa sessão, vereadores estavam meio rebeldes porque diziam que havia muitos vetos. Não é que o jornal falou que havia muitos vetos, mas o jornal transmitiu a ideia dos senhores vereadores de que haveria muitos vetos feitos pelo prefeito municipal a projetos de suas iniciativa deles, vereadores. E eu achei que nós devemos inverter isto. Não é o prefeito que está fazendo muitos vetos. Os vereadores é que estão fazendo muitos projetos inconstitucionais que geram vetos. É isto que é o problema. Por quê? Porque o problema de competência, de iniciativa de proposta, isso existe na área federal, na área estadual, na área municipal. Você não pode invadir competências. Assim como o legislativo não quer que o executivo invada competências ou fique aí fazendo negócios com os vereadores, evidentemente também eles não podem querer fazer um papel de prefeito sem ser prefeito. Tem alguns ali que querem ser prefeitos a qualquer custo. Então começam a fazer alguns projetos, projetos demagógicos, fazer tal coisa. Então, eles sabem que não vai dar nada daquilo, mas para sair depois no jornalzinho do vereador explicando, olha, eu requeri, mas não deu certo. Isso aqui, quando eu era vereador, a gente respeitava o parecer do consultor jurídico, naquela época o doutor Hélio Rosa Baldi, e nós tínhamos uma figura chamada indicação. Você tinha requerimentos, indicação e projeto de lei. O projeto de lei, no nosso tempo, então, era mais restrito ainda do que é hoje. Que existem até hoje também, né? Que existem até hoje, indicação. Pois é. Então, o que tem que ser feito? Você faz uma indicação ao senhor prefeito municipal dizendo que tal coisa está acontecendo assim, assim, podia ser assim. E espera uma resposta do prefeito, que deve atender alguma coisa. Eu, por exemplo, a cada indicação que era feita por vereadores, ao tempo que eu era prefeito, eu abri um processo. Já sabia que a indicação do senhor vereador fulano de tal tinha uma capinha lá, tudo certinho, abria-se um processo para que as áreas da prefeitura passassem a estudar aquela proposta que era feita através da indicação feita ao senhor prefeito municipal. Isso tinha, realmente. Falando em prefeito, o senhor foi eleito prefeito municipal de Sorocaba em 1976. E o senhor teve uma história, né? O senhor trouxe a evolução para a cidade, as marginais, as avenidas marginais, está no governo do senhor também, assim como também o Paço Municipal, que está aqui localizado no Alto da Boa Vista. Como foi esse desafio para o ex-deputado federal constituinte administrar uma cidade de Sorocaba naquela ocasião? Naquela ocasião, eu ainda não era constituinte, né? Que foi em 76, quer dizer, foi difícil, porque eu era muito jovem e a composição do meu secretariado
era só de jovens. O Paulo Mendes era meu chefe de gabinete, tinha 27 anos. O Falcone era secretário de obras, tinha 27. O Marins era secretário de Educação, Saúde, Cultura, Esporte, tudo, com 27 anos. O mais velho era eu, com 32. Então, era uma composição de gente muito jovem, mas com uma vontade terrível de trabalhar. O Marins deixou lá o Ministério da Educação, no Senafor, para vir para Sorocaba, para poder trabalhar com a prefeitura. E eu tinha os meus projetos, eu queria uma pré-escola, queria fazer da pré-escola um ponto fundamental da minha administração, porque me preocupava a evasão escolar, me preocupava muito, e a repetência no primeiro ano. Então, com a pré-escola, você consegue fazer a sociabilização da criança já no começo e tal, isso era muito importante. Então, mas também eu mandei pavimentar toda a zona industrial. Era um negócio de louco, a zona industrial, para a qual o Laelcio colaborou tanto como diretor aí do serviço do Conselho Municipal, do Conselho Municipal de Economia, né, para trazer as indústrias para Sorocaba. Mas, entretanto, toda a infraestrutura viária era de terra. Então, eu pavimentei toda a zona industrial, aquilo deu um impacto diferente. O Palácio dos Tropeiros, questionado por uns, outros achando que era muito bom. Hoje, eu sinto que foi uma jogada arriscada, mas muito boa ter trazido o Paço Municipal para cá. Nós trouxemos todo o progresso da cidade para cá e tem um detalhe, né? Eu não comprei nenhum lote por perto aqui antes de fazer o passo, porque tem gente que compra lote para depois fazer a obra. Não, eu não tenho nada aqui e fiz com muito gosto. E gostei de ver que o Cruzeiro do Sul gostou tanto daqui que também veio para cá e aqui se instalou, não é? E ficou próximo de mim. E como naquela época o Cruzeiro era adversário meu, Fernando, então o pessoal ficava aqui tudo de binóculo para chegar lá o Paço Municipal. Isso tudo é uma brincadeira que eu estou fazendo, né, Fernando? Com certeza. O Paço Municipal foi inaugurado em 15 de junho de 81, né? Exatamente. Essa data. 15 de junho de 81. Para que nós encerrássemos esta entrevista do Vida Pública, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa renovação política. É claro que esses políticos todos que o senhor citou, da década de 70 e 80, vão se findando naturalmente, né? Esse processo natural. E a renovação política, como o senhor está acompanhando esta renovação? Olha, eu confesso a você que eu não estou vendo renovação de qualidade. Infelizmente, não estou vendo renovação de qualidade. Porque se havia corruptos, havia também muitos competentes entre esses antigos a que você se referiu. E agora eu estou achando que a coisa está meio cambaleando. Muito bem. No programa Vida Pública de hoje recebemos o ex-prefeito de Sorocaba e ex-deputado federal constituinte também, José Teodoro Mendes, para esta entrevista, contando muito sobre a evolução de Sorocaba. Tem muito mais assunto para ser abordado com a experiência que este jurista tem com relação a todo esse desenvolvimento de Sorocaba, até porque é sorocabano. José Teodoro Mendes, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Vida Pública e esperamos uma outra oportunidade. Eu é que agradeço e todas as vezes que vocês quiserem, eu tenho tanta coisa ainda para falar, porque com o tempo de vida que tenho e com a experiência de vida que tenho, a gente vai acumulando. E alguém me disse, precisa escrever um livro. Eu falei, ninguém vai ler, por que eu vou escrever? Se não escrever um livro, pelo menos vamos fazer um DVD da sua história de vida, não é verdade? O Vida Pública de hoje vai ficando por aqui.